Fala Lenda, hoje a gente vai falar sobre uma das ferramentas mais utilizadas quando o assunto é desenvolvimento front-end. Antes de mais nada, eu peço que você deixe o like. Eu vejo muita gente que assiste o vídeo, que até comenta, que interage, que é inscrito, mas muitas vezes esquece de dar o like. Eu não gosto muito de pedir, eu sei que pode parecer chato, mas ajuda demais o canal, aumenta a relevância dos vídeos e ajuda a chegar em outras pessoas. Então, se você puder dar essa força, eu vou ser muito grato. Mas agora, vamos para o conteúdo. Muito bem, como eu comentei antes, se você já trabalhou com front-end, já mexeu com front-end em algum ponto da sua carreira, provavelmente você já deve ter ouvido falar do React. Nada mais é do que uma biblioteca. Muita gente confunde com framework, pode ser, dá para considerar como framework, não necessariamente, é uma discussão meio inútil, mas o React em si, o React Vanilla, ele é considerado uma biblioteca porque ela tem bem menos features, né? Um grande exemplo que o pessoal dá para determinar se é uma lib, um framework, é o fato de você precisar de uma dependência externa para gerenciar rotas, por exemplo. O React pelado, mais como uma lib mesmo, ele é bem mais simples. No navegador você tem a DOM, os elementos de DOM. O que é isso? É justamente aquilo que é renderizado na sua tela. Todo o HTML que vira ali caixinhas de texto, que vira ali as divs, sections, footer, header, tudo. Aquilo ali é a DOM do seu browser, é a DOM do seu navegador. E tudo é lido em HTML e é renderizado para você em formato de DOM. Muito bem, uma das coisas, isso acontece demais no nosso meio, isso acontece demais no mercado de tecnologia em si. Uma empresa muito grande, ela fomenta uma determinada tecnologia, linguagem, boa prática. Você já deve ter ouvido falar do modelo Spotify, coisas desse tipo. Então, uma empresa muito grande, muito influente, começa a usar algo diferente e aí todo mundo tenta copiar. É requisitado no mercado, tem muita gente que quer entrar nessas empresas, então todas as big techs ali de Facebook, né, Meta, Google, Apple, toda essa galera aí, normalmente quer ir para essas big techs. E o que acontece? Você vai se preparar para os processos seletivos, o que é cobrado nessas empresas, o que é utilizado dentro delas. Você tem muita gente, você acaba tendo uma oferta muito grande de determinados tipos de conhecimento no mercado. E o caso do React não é uma exceção a essa prática que costuma acontecer no mercado, porque o React ele era utilizado e foi criado ali no próprio Facebook, lá em 2011. E nessa época o Facebook começou a ter problemas de manutenção e problemas de performance. Talvez você lembre ou não, mas nessa época foi quando o Facebook começou a ser muito utilizado e aí começou ali a ter milhões, a ter bilhões de usuários. Eu acho que foi a plataforma que chegou mais rápido em um milhão de usuários ou 1 bilhão de usuários. Então você imagina ter que gerenciar todo o front-end, todo o back-end disso daí para você distribuir, ter todos esses problemas de performance e lidar com eles, com certeza deve ter sido bem complicado. Na época, era muito comum a utilização do padrão MVC, que é o modelo, o Model View Controller. É um tipo de paradigma, né, uma forma de você fazer a organização do seu projeto, das suas rotas e tudo mais, sem overengineering. À medida que você vai necessitando, você vai implementando novas features, novos paradigmas, falando ali de front-end, integrações e tudo. Foi muito consolidado na época do Angular. Na época, sim, né? O Angular ainda é bem utilizado, inclusive o Angular que é mais completo que o React, eu não nego isso, tá? Ele é mais completo, porque o Angular ele já tem várias outras features, né? Eu acho que o Angular já entraria um pouco mais em framework, enquanto que o React é mais a lib ali. Então ele foi feito para ser mais customizável, mas o Angular ele tem já várias features dentro dele que no momento que você inicia o projeto ele já vai ter todas as estruturas. Lembra um pouco também o Next, né? O Next também faz isso. Ele já vem com a estrutura de pasta, TypeScript, se você quiser ter o Wind, enfim. O Angular ele também é o jQuery, né? O jQuery que foi o grande precursor de todos esses frameworks JavaScript, praticamente tudo que a gente vê hoje em termos de web. O jQuery ele foi o grande precursor e ao lado dessas tecnologias você tinha ali um PHP sendo utilizado, alguns insanos até utilizando Java no front-end, mas normalmente era isso aí que a galera usava nessa época. Só que, como eu comentei antes, a gente começou a ter problemas com o nosso DOM. O que significa DOM? Eu sei que eu comentei antes, mas vamos entrar em um pouco mais de detalhes. O DOM ele é o Document Object Model e ele é exatamente aquilo que é renderizado na sua tela. É o termo que dá o nome para como o HTML é tratado
quando aquilo dali vai ser renderizado no seu navegador. Como seria uma forma da gente visualizar esse DOM? Tá, imagina que você tem aqui uma tela, ok? Você vai ter o seu menu aqui em cima, o seu headerzinho da tela, e aí você vai ter vários botões aqui. Você vai ter o botão Home, vamos supor que você tem um blog, né? Você vai ter posts, você vai ter a seção de admin, você vai ter várias páginas aqui. Para a tela Home, eu vou ter um determinado conteúdo aqui. Para a tela Posts, eu vou ter um outro tipo de conteúdo, sei lá, um conteúdo verde aqui. E para a tela de admin, eu vou ter esse conteúdo amarelinho aqui. Você concorda que existem determinadas partes do meu HTML principal que eu não preciso ficar re-renderizando tudo de novo, todas as vezes que a página é atualizada? Foi exatamente esse problema de performance, não só de performance, mas também de custo. Porque cada request para você renderizar novamente o DOM, tudo aquilo dali exigia mais dos navegadores, exigia mais dos servidores que estavam provendo esse conteúdo, exigia mais da CDN, exigia mais de tudo. Inclusive, CDN, já falei aqui no canal, já fiz vídeos também sobre cache. E foi pensando justamente nessa situação que o pessoal lá do Facebook, grandes engenheiros, com certeza muita gente boa lá, se a gente tentasse reaproveitar esses pontos da nossa plataforma que podem ser reutilizados. E aí, ao invés da gente, toda vez que o usuário mudar de página, então você tem lá no Facebook, você tem a home, aí você tem a página de amigos, aí você tem a página de conversas, várias telas diferentes. Mas, por exemplo, o header, o footer, o sidebar aqui, ele é sempre igual, ele sempre vai ser o mesmo. Se ele sempre vai ser o mesmo, por que eu não faço uma diferenciação só do que precisa ser atualizado e atualizo só isso? Foi aí que veio o React. Inclusive, o nome React vem disso, né? Ele reage apenas àquilo que importa para ser alterado na tela e não ficar alterando aquilo que não tem necessidade. A ideia era acabar com esse gargalo de performance que estava acontecendo no Facebook. Isso aconteceu por conta de uma coisinha chamada Virtual DOM. Você tem o DOM, certo? Você tem Document Object Model, é a raiz principal, é o HTML principal ali que está sendo renderizado na tela, que está sendo mostrado para você na tela. Só que o Virtual DOM faz uma cópia leve do HTML que está sendo renderizado na tela. Então ele copia aquilo dali, salva em memória no próprio navegador e através disso ele consegue fazer essa diferenciação. Você vai ter a sua página, um estado da página, um estado específico da página vai ser salvo em memória. Você tem aqui o DOM principal, vamos dizer assim, o DOM original, e no seu navegador é salvo um estado desse DOM. Você vai ter aqui uma espécie de cópia do DOM original. Se você está lá no Facebook, você postou uma foto, você vai atualizar o seu feed. Primeiro você atualiza no Virtual DOM, então na cópia que está na memória do seu navegador. Depois, a plataforma em si, ela vai comparar a cópia com o Virtual DOM, então agora existe essa foto nova aqui, certo? Essa foi a diferença. Agora existe essa foto, que não existia antes. Aí o que ele faz? Ele compara através de uma técnica de diffing, né, de ver só a diferença das duas versões da página. Ele, primeiro, atualiza a cópia, e quando ele atualiza, ele vê, opa, a versão nova é essa. O que mudou? Ah, beleza, mudou só essa foto. E aí ele vai e replica essa foto no DOM original. E através disso, ele consegue manter todo o resto da página do jeito que era antes, no estado anterior, e atualiza apenas a foto que foi realmente postada ali. E aí, quando isso é calculado, você tem uma série de vantagens, porque agora você não precisa ficar re-renderizando a página a cada vez que qualquer alteração é feita. E aí, imaginando a escala de um projeto como o Facebook, mas também pode ser no Instagram, pode ser num X da vida, pode ser em qualquer uma dessas plataformas que tem bilhões de usuários, que tem centenas de milhões de usuários. Esse é o tipo de coisa que faz toda a diferença. E essa estratégia, inclusive, ela tem um nome, né? Claro, como tudo na nossa área, o nome de batching. Essa cópia, né, essa sobreposição ali de versões e calcular aquilo que é necessário ser atualizado e o que não é. Só que, além disso, o React ele tem a temida, na verdade, componentização. Que se você trabalha com isso assim como eu, você vai saber que é a palavrinha de ouro do React. Porque com o React, ao invés de você
trabalhar ali, por exemplo, quando você tem um HTML, não sei, tem gente que já começou direto no React. Eu, assim, para mim, cada qual com seu cada qual. Cada um vai, cada um faz aquilo que faz sentido para a sua carreira, como eu sempre digo. Mas eu acho que você fazer passo a passo, primeiro começar com HTML, CSS, um pouquinho de JavaScript, mexer até com jQuery, fazer umas integrações e depois ir para o React, eu acho que isso vai te fazer entender muito melhor aquilo que você está fazendo. Mas é cada um entende um momento da sua carreira para utilizar outras tecnologias. Quem sou eu para dizer o que você deve ou não fazer? Inclusive, avalie aquilo que faz sentido para você, para a sua situação, e através disso, pese se vale a pena ou não. Se você já fez algo com React, você sabe que uma das vantagens é você poder componentizar. Por quê? O React, quando você vai codar em si, você está codando de fato ali em JavaScript / TypeScript. Você pode ter classes ou você pode ter funções que são componentes de JavaScript. Por que que isso é tão importante quando a gente está falando de escalabilidade a nível de código? Vamos lá, vamos voltar para o mesmo exemplo lá de um menu. Né? Você tem a sua página aqui e aí você tem um menu. Se você já mexeu com HTML, então você sabe que todas as vezes, para todas as páginas que você tiver no seu projeto, eu vou precisar ficar repetindo aqui o código da minha navbar, né? Do meu menuzinho que vai ficar ali, porque ele aparece em todas as telas do meu projeto. E o React, ele se baseia, né? A ideia de componentização, ela é baseada nos princípios de Dry. Os princípios Dry aqui, né? Quer dizer, no princípio Dry, que é o Don't Repeat Yourself, que assim, é o que dá para não repetir de código, convém não repetir. Então, se você pode... Pô, eu tenho essa função aqui, uma função que é um regex para aplicar uma máscara. E essa máscara ela vai ser utilizada em vários pontos da minha aplicação. Pô, é uma máscara para CPF. Só que o usuário, ele coloca o input de CPF em vários lugares para se cadastrar em algumas coisas ali, algumas assinaturas, enfim. Pô, eu vou repetir a mesma função em todos os lugares que eu precisar usar? Não, eu posso criar aquilo ali como um helper, né, como uma função útil específica e só chamar ela quando eu precisar. E no caso do React, isso é feito com componentes HTML. Né? Você escreve em JavaScript, mas aqueles componentes vão ser renderizados como HTML. E aí, ao invés de eu ter esse componente aqui sendo repetido em cada arquivo HTML que eu for colocando no meu projeto, eu tenho só um componente navbar que é reutilizado. E isso daí também favorece a ideia anterior, porque o Virtual DOM reconhece isso com muito mais facilidade e consegue repetir o que não é necessário, né? Mantém aquilo que não foi atualizado e atualiza só o que precisa. Agora, uma comparação rápida aqui entre Angular, React ou React, como diria o nosso querido Lucas Montano, e Vue também. Vamos comparar um pouco aqui a estrutura primeiro, né? A estrutura do projeto. Hoje é muito mais padrão você utilizar o React diretamente com o Next, então acaba sendo um pouco também, mas o Angular ele é opinativo, né? Ele tem uma estrutura opinativa, ele já vai ter router, ele já vai adicionar várias coisas para você iniciar o projeto em uma estrutura específica. E aí tem a galera que gosta, pô, já tem uma estrutura do meu projeto ali, é um padrão, né? Um ponto negativo do React é que cada um faz o que bem entender. Então você pode ter uma estrutura de pastas que não segue um padrão. Você está lá numa empresa, pô, troquei de emprego, eles também usam React, mas é outra estrutura de pasta, é outra forma de organizar o projeto. No Angular isso é menos provável de acontecer, porque eles já têm toda aquela estrutura que no momento em que você inicia o projeto, ele tende a seguir o mesmo padrão. Então tem seus pontos positivos e seus pontos negativos também. Se você quiser mudar alguma coisa, é um pouco mais difícil. Aí vai de cada um. No caso do React, ele é mais flexível. Faca de dois legumes, depende na nossa área. É mato, não tem muito o que fazer. Vai do que cada um quiser usar. E no caso do Vue, ele também é flexível. Eu confesso que eu não usei tanto o Vue. Se você usou mais, manja mais sobre a estrutura, já trabalhou em projetos diversos com Vue, eu peço que você deixe nos comentários, mas pelo que eu vi, pelo que eu já mexi um pouco de Vue há muito tempo, ele era mais flexível, dava para iniciar projetos ali com mais facilidade e eu tinha um controle maior das pastas, daquilo que era criado, das dependências do meu projeto. Mas se você tem uma opinião diferente, deixe nos comentários, vai ser legal demais debater isso daí. Temos aqui os templates, né? Vamos falar em termos aqui de templates para cada um. No caso do Angular, a gente tem um HTML com diretivas que eles são tags utilizadas para separar o HTML e o JavaScript no meio do código. Pretendo trazer alguns exemplos disso em vídeos futuros, entrando um pouco mais em detalhes do Angular, mas
é basicamente a comparação aqui, porque no React você tem uma mistura completa de dados ali. Você tem o HTML, ele é misturado com o JavaScript. Então você tem ali o HTML renderizado e aí você abre chaves e já coloca algo em JavaScript ali no meio, um map para fazer alguma coisa assim. E não existe essa separação clara. Tem aqui, beleza, eu vou encapsular essa parte que é JavaScript e vou colocar no meu código. Não, isso não acontece no caso do Angular. E no caso do Vue, nós temos componentes de arquivo único. Vai muito de como cada um utilizou, mas pelo que eu pesquisei e pelo que eu já tinha visto anteriormente, você tem ali arquivos que são específicos ali para os scripts, para os styles e para a parte de HTML. E o Vue organiza isso dessa maneira. Talvez por isso seja um pouco mais flexível, mas novamente, deixa nos comentários aí se você tem uma visão diferente sobre isso, se você já utilizou de uma forma diferente. Até tem outras comparações que dá para fazer, mas acho que as principais são essas, em termos de adaptação de uma tecnologia, uma ferramenta para outra. Mas o fato é, o React, ele chegou aonde chegou, muito por conta do Facebook ter utilizado. Então, quando você tem uma grande empresa por trás dessas tecnologias, é muito fácil delas se consolidarem no mercado. Né? Imagina você ser uma startup, vamos apostar em criar uma nova tecnologia. Normalmente isso não acontece. Pode acontecer? Pode. Você tem startups ali que podem ser revolucionárias, até mesmo no seu estilo de workflow, mas não é o normal. Existem também outras vantagens do React, que, por exemplo, são você ter multiplataforma, né? Você poder desenvolver com a mesma lógica, com a mesma ideia de Virtual DOM e componentização e tudo, mesma sintaxe, você pode ter aplicações web, aplicações nativas, aplicações mobile, porque você tem o React Native, você tem um Electron para aplicações nativas, não lembro se é exatamente, acho que é o Electron, e você tem, tudo isso daí que pode ser utilizado no mesmo fluxo. Se você quiser começar um projeto mobile, você pode usar React Native. E todo o seu conhecimento de sintaxe, ferramentas e tudo, ele vai só ser reaproveitado. Então, muitas empresas acabam indo por esse caminho porque tem essa variedade de possibilidades ali, sem precisar ter um retrabalho muito grande, sem precisar recontratar muita gente, ou ter um processo de treinamento muito grande, muito extenso. Então, tem esse ponto também. Aí, outra coisa também, você tem muito armazenamento de estados, então o fluxo dos dados ele é muito unidirecional, que ajuda também para debugar. Essa parte de componentização é muito boa para você, quando você tem padrões de componentes, de como utilizar, né? Eu já trabalhei em empresas onde era regra você não ter, todos os arquivos precisavam ter menos de 200 linhas. Isso não é necessariamente verdade. Você pode ter arquivos de 200 linhas que estão muito bem escritos, muito bem divididos ali, e funciona um fluxo de leitura normal, de manutenção, você não vai ter problema. Mas eu também já trabalhei em projetos onde era arquivos com mais de 2.000 linhas, um arquivo só. E aí, precisa dar manutenção no monstro lá. Putz, e agora? Aí é complicado, dependendo do fluxo, você componentizar, você separar funções, você reaproveitar código. Convém avaliar todas essas questões. Um dos problemas que eu comentei do JavaScript é que você não tem tanto padrão. É um ecossistema muito diverso e aí isso pode ser muito bom para você ter experiências muito boas, né? Você vai ter projetos assim que, o cara que tocava o projeto era muito brabo, ele manjava demais, ele iniciou o projeto muito bem, a parada funcionou e fluiu muito bem desde o início. E você pode ter projetos que começaram na loucura, foram crescendo e só depois é que boas práticas começaram a ser implementadas. E aí você precisa refatorar muita parte do código, você sempre vai ter esses problemas ali no meio do caminho. E é isso aí, gostou do vídeo? Sabia disso? Tem alguma opinião diferente? Usou mais Angular? Usou mais Vue? Usou mais React? Como você utilizou? Peço que todos esses pontos você deixe nos comentários, tá? Se você gostou do vídeo, avalie o vídeo, considere se inscrever no canal. Eu estou tentando trazer vídeos aqui como esse, sobre conteúdos técnicos toda semana, já tem muita coisa legal aí das semanas passadas. Meu nome é Juan, sou um desenvolvedor brasileiro, mas atualmente estou morando em Portugal e a minha ideia é compartilhar esse conhecimento aqui, relembrar conceitos, treinar para entrevistas, cheat code, tudo, eu quero trazer para cá. Pretendo também dar algumas dicas de carreira, mas por enquanto não, quero focar mais na parte técnica e se você tiver alguma dúvida sobre isso, se você tiver alguma questão sobre essa parada específica, peço que você deixe nos comentários também, vai ser um prazer para mim se eu puder ajudar a trazer um vídeo sobre. Mas por hoje é isso, agradeço demais por você estar aqui até agora e até a próxima.